A lei de amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com um progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançados e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram. Os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Boa noite. Sejamos bem-vindos. Pois é, né? Egoísmo e orgulho. Acho que uma pergunta seria legal para a gente começar a noite, seria... onde está a felicidade? Né? Acho que a gente deve se fazer essa pergunta, né? De vez em quando, a fim de identificarmos o que nós buscamos realmente aqui nesse mundo. Eu, como indivíduo, como pessoa, como espírito encarnado, qual é o conceito que eu tenho daquilo, dos caminhos, né, que eu estou trilhando, vivenciando, as pessoas com quem eu estou convivendo, o que eu espero delas, de mim, o que eu espero do mundo. E dentro desse conceito, né, realmente o que eu entendo por felicidade, onde ela se encontra, como alcançá-la, como estar próximo constantemente, né, nivelado a esse sentimento que buscamos de plenitude, né, que seria o paraíso, aquilo que um dia queremos para, né, quando nos livrarmos da dor e do sofrimento do mundo. Ego. Bom, desde os primórdios do nosso surgimento como indivíduos, nós somos dotados disso, né? Essa característica que nos traz a voltarmos sempre para aquilo que é o indivíduo, nós como indivíduos, como unidade, né? O eu. Seria a minha busca de sobrevivência, a minha interpretação das necessidades que eu devo satisfazer ou realizar, as coisas que eu devo para preservar a minha continuidade, a minha existência, né? E tudo aquilo que envolve, né, a vida humana. O ego, ele seria uma parte integrante da nossa natureza, não há como nos tirarmos isso totalmente até sermos um dia talvez os seres angélicos, que é o que esperamos galgar ao longo da evolução. Então, é natural eu ter o sentimento do eu quero, eu desejo, né? Esse sentimento individual, quando ainda não nos estamos totalmente conectados com os outros à nossa volta. Quando nos sentimos como indivíduos e não como um grupo, como um coletivo, não temos a percepção ainda do amor crístico total dentro de nós. Então é um sentimento comum termos, né? Eu vivenciar as coisas voltando praticamente muito do que eu faço para mim, para aquilo que eu anseio, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. O orgulho, né, segue obviamente ligado a ele, são os sentimentos, a forma com que eu identifico o mundo e como eu projeto meus sentimentos de acordo com essa visão. Ou ela é mais aberta, ou ela é mais humilde, ou ela é mais despojada diante das individualidades, ou ela é mais voltada apenas para mim mesmo. Então, as percepções, os sentimentos, a forma com que eu lido com as coisas, com que eu interpreto as coisas, será a intensidade do orgulho. Eu posso ser uma pessoa extremamente raivosa, rancorosa, invejosa, preconceituosa, né, de todas as formas, ou eu posso ser uma pessoa mais amena, mais tranquila, mais despojada dessa intensidade. Mas, de alguma forma, todos nós estamos, né, ainda presos a esses sentimentos, a essas emoções, a essas ilusões do mundo. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, nos cedemos, né, a esses sentimentos que não são sentimentos pregados pelo Cristo, não são sentimentos que nós somos solicitados a abandonar. Nós vivemos ainda muito do tempo do mundo que temos aqui voltado a essa busca constante da felicidade, do prazer, mas dentro dessa percepção de individualidade. Só que isso
se nós formos parar para analisar, esses sentimentos, quando eles se tornam intensos em nós, eles nos levam a um caminho que não é necessariamente o caminho da felicidade. Eles nos levam a um caminho de individualidade, a um caminho de vazio, a um caminho de distância de sentimentos puros, de sentimentos verdadeiros. Quando nós vemos a vida num aspecto simplesmente humano e transitório. Quando eu não tenho a percepção elevada de quem realmente eu sou. Quando eu vivo imerso nessa visão medíocre daquilo que eu estou e daquilo que o mundo se parece. Daquilo com que o universo se parece. Quando eu aceito que é natural eu desejar as coisas para mim primeiro e não para os outros. Quando eu vejo que é natural a felicidade ser algo que eu busco constantemente, incessantemente para mim e não para nós. Quando eu entendo que a vida é curta e ela deve ser vivida imensamente, intensamente e custe o que custar. Quando meus objetivos devem ser objetivos apenas materiais de conquista. Quando eu considero que certos valores, certas coisas que eu apregoo como sendo verdadeiras são superiores e mais importantes do que o que os outros sentem ou percebem. Quando eu considero que a minha vida, a minha percepção do mundo é a percepção mais importante e mais correta. Isso vai me conduzir a isolamento e a percepções dolorosas da vida. Algum dia o mundo vai mostrar para mim que eu estou errado. E quando isso acontecer, eu estarei tão enraizado nesses sentimentos que eu não terei capacidade de voltar atrás. Conforme os anos passam, se nós não praticamos reforma íntima, se nós não controlamos essas percepções, esses sentimentos, essas emoções, elas vão se tornando mais fortes e mais intensas. E quanto mais eu postergo o trabalho em cima disso, quanto mais eu vou deixando acontecer, mais eu me desligo dos valores superiores e mais frágil eu me torno. Essa fragilidade ela vai se demonstrar das mais diversas formas. Mas, normalmente, elas nos levarão ao final, que é dor e sofrimento. Como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, como eu vejo as coisas e como eu tento senti-las e tocá-las. Eu tenho a capacidade de ser livre realmente? Ou eu crio tantos estigmas, tantos valores, tantos sentimentos enraizados dentro de mim, que eu sou um prisioneiro de mim mesmo. Que eu não tenho capacidade de abrir mão. Que eu não tenho capacidade de perdoar pessoas e coisas, situações que ocorrem no meu dia a dia. Quando eu me torno prisioneiro de ideias, e essas ideias elas são extensas e recorrentes na minha mente. Porque eu não tenho liberdade. Eu não sei se estou me fazendo claro, eu acho que eu estou seguindo o pensamento conforme eu vou tentar esclarecer um pouco melhor. Vamos trazer uma ideia. Tem um filme um livro que é de Charles Dickens, que é Conto de Natal, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter visto o filme, que é na época de Natal, um senhor avarento, que ele é muito rico, muito avarento, e vários fantasmas visitam ele, 3 fantasmas, vão levar ele para o Natal passado, presente, futuro. Ele é um senhor que tem muito dinheiro, mas ele é só, ele é infeliz, né? Mas a avareza dele, ela é o que comanda a vida dele, as reações, o modo com que ele vê o mundo e que ele age diante das coisas do mundo. Visão pequena da vida. Esse filme é legal, essa história, que ela nos mostra que à medida que os fantasmas, esses seres, vão abrindo a visão para ele, para as coisas que ele não via, ele percebe o quanto ele está errado. Quando ele não percebe os amores que ele desperdiçou, as amizades verdadeiras que ele não tem, os valores importantes do abrir mão, do ser humilde, do doar ao próximo, do cuidar de alguém. Os valores de estar próximo a pessoas que têm valores que podem ser trocados por sentimentos e não há moeda que pague por isso. Vai fazendo com que ele perceba como ele está errado e como ele tanto tempo esteve errado e que ele tem que se transformar e talvez ele não tenha muito tempo. Entendem? Essa é a visão que nós devemos ter. Onde está a felicidade? Mesmo que nós trabalhemos apenas com uma visão curta, que a vida não tenha reencarnação, que não siga, percebem? Não importa a religião que o indivíduo prega, não importa o que ele acredita, mas todos estamos próximos a entendermos esse conceito de que sermos felizes é estarmos despertos, é estarmos lúcidos e com uma visão clara do mundo e das coisas.
A vida não tem que ser uma coisa intensa, voltada apenas para mim. O mundo não tem que ser um lugar de dor e tragédia. As nossas vidas, elas podem ser compartilhadas e nós podemos abrir mão e continuarmos sendo felizes. Muitas coisas nós teremos que abrir mão ao longo da vida. Muitas coisas, situações, ideias, pessoas. E nós teremos que abrir mão, por mais que a gente se negue, nós teremos que abrir mão. E negar-se a abrir mão só nos causará dor e sofrimento. Quanto mais nós nos apegarmos a algo, quanto mais nós estivermos, terra a terra, densificados aqui, vivendo esse conceito, essa ideia, mais sofreremos. Mais distante estaremos realmente da liberdade e da felicidade. Porque aí nós teremos que aprender pelo meio mais difícil, que é o meio do sofrimento, é o meio da dor, é o meio onde somos chacoalhados pelo mundo. E aí teremos que recomeçar e recomeçar e recomeçar sempre. Teremos que vir novamente, novos corpos, memória apagada, uma nova ilusão no mundo, novos familiares, novos eventos, novas situações, até que a gente entenda isso pela nossa natureza. O egoísmo, o orgulho nos tornam pequenos, não necessariamente pequenos diante dos outros, mas diante de nós mesmos, daquilo que nós somos. Nós somos seres imortais, somos espíritos imortais, somos seres iluminados. Nós viemos para alcançar, a perfeição. E todos esses sentimentos pequenos, eles, é uma casca que nós criamos e nós vamos, alimentando ela, alimentando, e não nos permitirmos ver além. Ver a visão clara da vida, das coisas, das pessoas e da criação. Tirar um tempo para a reforma íntima, tirar um tempo para interiorizarmos-nos, é o primeiro passo. Todo dia, tirar um tempo. Todos chamam de alguma forma, alguns chamam que temos que orar, alguns chamam que temos que fazer a reforma íntima. Platão dizia que era o tempo do ócio, que nós devemos voltar ao nosso interior e analisar o nosso comportamento, nossas ações, nossas ideias, nossos planos, se estamos caminhando para nossos planos ou estamos caminhando para trás, para termos tempo de reverter enquanto não seja, transcorrido tempo demais. E à medida que o mundo nos exige mais e nos oferece mais, nós somos mais iludidos e menos tempo nós tiramos para isso. Nós temos tantas coisas que nos tiram a atenção, que nos consomem o tempo, e a gente vai se tornando prisioneiro disso. Quer pegar uma ferramenta? O WhatsApp é incrível, é fantástica, mas se a gente não se regular, a gente passa horas e horas e horas do dia naquilo. Facebook, redes sociais, uma infinidade de opções. Aí nós temos a TV a cabo, temos a TV, temos os jogos, a infinidade de coisas que estão para nos entorpecer. E a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de racionalizar, de entender o mundo e a nós mesmos, ela vai ficando cada vez mais para trás, nós vamos abandonando ela. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar dos meus afazeres, das coisas do dia a dia, eu tenho que cuidar dos meus familiares, dos meus filhos, eu tenho que pensar nas contas para pagar, nas conquistas que eu não estou conseguindo realizar, nos planos que vão fracassar, no dinheiro que vai faltar no final do mês, e eu me entorpeço, eu procuro algo para me entorpecer, para fugir disso tudo. Em vez de eu vir para dentro de mim mesmo, tirar um tempo para, rever meus planos, meus conceitos, minhas ideias, aquilo que precisa ser feito e realizado, eu fujo. Se eu vou para a droga, se eu vou para uma bebida, se eu vou para qualquer outro meio que me entorpeça, e aí o meu ego simplesmente age por ele mesmo, eu ajo por instinto. São as paixões que me governam, como diz Kardec, Nós não dominamos, é aquele cavalo indomável, como a espiritualidade nos trouxe, nós somos dominados por esses sentimentos, por esses instintos e por tudo que aquilo se acumula. Aí nós temos algum agregado do conhecimento, de boas percepções que a vida nos proporcionou, temos o nosso arcabouço, mas eles vão se tornando frágeis. E a nossa mente, ela vai tendo problemas de recordações, de percepções, de juntar as ideias, de juntar conceitos, porque nós enfraquecemos e priorizamos outras coisas. E aquilo que nós priorizamos é o que se torna intenso no meu dia a dia. Se eu priorizo raiva, ódio, inveja, qualquer outra forma de sentimento, eu detesto o meu emprego, eu detesto as coisas que estão acontecendo, e eu vibro nisso, é isso que eu estaria imerso, estarei sentindo, vibrando. E se ocorrer, infelizmente, de eu desencarnar agora, pobre de mim, é para onde eu vou. Essa é a minha intensidade, a minha vibração, e aonde estarei até que eu perceba isso.
Eu estou voltado em ódio, em rancor, em sentimentos de desprezo, sentimentos inferiores. Por isso que eu acho que esse texto coube muito bem, né, sobre o amor. O amor liberta, o amor nos traz a felicidade, o amor nos aproxima daquilo que é o nosso objetivo, que é sermos realmente livres e prontos para produzir no universo, prontos para colaborar na criação, para sermos partes integrantes de uma energia que vibra, que constrói e que produz sempre. Energia da vida, energia da vibração. Nós não podemos desperdiçar demais o nosso tempo aqui fugindo disso. É chato, é doloroso e é cansativo a gente parar e começar a avaliar. Às vezes a gente vai... as primeiras análises nossas, elas não são legais, a gente não gosta do que vê, a gente põe a culpa em outros. A responsabilidade das coisas são dos outros, o destino fez isso, então eu posso dizer que é karma, eu posso dizer que é porque eu devia em outras vidas, eu tenho que pagar isso agora. Gente, vamos parar de culpar o universo e as coisas por nós mesmos. Você é responsável pela sua vida, pelos processos que você vai experienciar aqui, sim, mas você também é responsável pela mudança desses processos. Eu estou predestinado a viver assim porque tal coisa foi assim em vida passada. Nós estamos criando dogmas dentro do espiritismo. Se você esqueceu a vida passada porque há um propósito, se você não lembra, se eu não lembro, se eu não sei o que eu fiz, quem eu fui, por tudo que eu realizei de equilibrado ou desequilibrado, há um motivo para isso. E o motivo é para que eu cresça, para que eu produza positivamente, para que eu seja um indivíduo proativo na criação. Para que eu aceite aquilo que me foi ofertado, a missão que me foi ofertada e siga em frente. E me torne melhor a cada dia. Que eu aprenda a desafiar o ego, que eu aprenda a desafiar o meu orgulho, os conceitos e preconceitos que eu tenho, que eu aprenda a interpretá-los e olhá-los com um olhar claro do mundo e da vida. Aquilo que talvez me foi ensinado que pode estar errado, aquilo que o meio me mostrou como certo e o meio não estava certo. Nós somos, grande parte de nós, resultado do meio que nós aceitamos, que nós absorvemos. E temos que parar e, quando tivermos a capacidade, na idade certa, de ver o que o meio estava certo ou não, daqui que foi produtivo ou não o meio para mim. Parar de usar o nosso tempo livre simplesmente em busca de aplausos, em busca que os outros me façam feliz pelo que eles acham de mim. A felicidade não está nos outros. Se eu não tenho nada interiorizado dentro de mim para me fazer feliz, os outros não me trarão felicidade. Podem me trazer prazer, mas isso não é felicidade. Não confundamos. Não há como eu encontrar nos outros aquilo que não está dentro de mim. Eu quero que os outros me deem amor, eu quero que a pessoa me ame, que ela me trate com carinho, que ela faça tudo por mim, e eu não tenho isso crescendo, germinando dentro de mim, eu não tenho a capacidade de amar, de dar felicidade, de proporcionar felicidade. Porque tudo que eu faço é esperando o retorno. Eu posso negar, eu posso dizer que não, mas vamos analisar até que em parte o que eu fiz realmente foi altruísta ou foi pensando apenas no retorno que eu quero. Quando eu apresento um bom trabalho, quando eu me visto bem para sair, não está errado em demonstrarmos felicidade por nossas conquistas. Está errado em depositarmos a nossa felicidade no que os outros vão achar das nossas conquistas. E em esperar que os outros venham e batam palma. Oh, parabéns, você fez isso. Oh, que legal. Ou quando alguém conquista algo melhor que o nosso, porque é inevitável a comparação, eu achar que o outro é mais feliz e que o outro não merece aquilo. E aí começam as comparações e as percepções erradas da criação. Porque o que o outro vive, a forma que o outro vive, está me perturbando, está me incomodando. Não está errado eu postar uma foto legal numa rede social porque eu estou feliz. Entende? O errado está no que eu espero a partir daquela ação. E da mesma forma o contrário. Tem pessoas que vivem queixosas, resmungando da sua vida, dos seus problemas, das dores que vivem, dos seus sofrimentos. É o ego se manifestando igual. Eu espero que as pessoas tenham pena de mim, que as pessoas venham me dar uma frase amiga, de consolo. Mas eu faço isso todo dia, porque todo dia eu quero que venham me dar uma frase de consolo, que as pessoas venham e cuidem de mim, e se importem comigo. É o ego, sabe, precisando ser massageado. Pobre de mim, pobre vítima do mundo e do universo.
À medida que a nossa visão se clarear, nós teremos uma visão clara. Eu sou vítima de mim mesmo e eu tenho responsabilidade nisso. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que buscar melhorar aquilo que está à minha volta, a energia que eu vibro para os outros e por mim mesmo. Ame-se. Acima de tudo, ame-se, né? Primeiro passo. Amar nossas qualidades, nossas imperfeições, trabalhá-las e buscarmos sermos melhores a cada dia. Ter aquele orgulho bom de estar vivo, o orgulho de ser merecedor de estar aqui. Ser orgulhoso pelos amigos verdadeiros que temos, pelas coisas boas que a vida nos oferece, pelos filhos, pelos parentes, pelos pais, pelas coisas positivas que a vida nos oferta, e aquilo nos faz melhores, e aquilo nos enche de emoção e de força para continuar adiante. Quando percebemos que somos importantes na vida e na criação e na continuidade dos planos de alguém. Quando nós botamos os planos dos outros, às vezes, na frente dos nossos. Infelizmente, temos que ser enganados pelo mundo, pela genética, para a gente aprender isso, né? A gente abre mão pelos filhos, mas não abre mão pelos outros. Porque os filhos nós consideramos nosso, como uma extensão nossa, como uma parte de nós, então a gente aceita, o nosso ego permite abrir mão por eles. Né? Mas é o primeiro passo para nós entendermos a família que somos, os filhos. Abdicar de coisas que consideramos importantes para nós, que vão nos causar certo esforço, cansaço, em prol do bem, aquele que nós amamos muito intensamente. E entender esse sentimento, entender o tempo que esse sentimento toma na nossa vida e o que ele vem para nos transformar. E talvez saber reproduzi-lo adiante em outras situações, em outros ambientes, para com outras pessoas, para com outras circunstâncias. Entender que todos somos imperfeitos, todos erramos. Nós estamos cercados de pessoas imperfeitas, porque elas são iguais a nós. Estamos no planeta de expiação e provas. Inevitavelmente, somos assim, estamos aqui porque somos assim. Às vezes, quando a gente para analisar e começa a ver o mundo, as coisas acontecendo, a gente pergunta, né, onde estão os santos? Não é? Esses indivíduos que a história nos conta, indivíduos maravilhosos, que abrem mão de tudo, com capacidade de abnegar de tudo em prol do próximo, que vibram o amor, que vibram sabe, o sentimento puro, que transforma o ambiente, que transforma o corpo, que transforma a energia à sua volta. Onde estão os santos no mundo, né? Que nós vemos tanto orgulho, tanto egoísmo, tanta maldade, tanto desequilíbrio. É triste a gente não conseguir localizá-los, né? Porque nós estamos tão imersos em nós mesmos e nas coisas ruins e a gente não os localiza. A gente não os vê. Quando um indivíduo passa, nos oferece o bem, nos oferta de alguma forma uma mão amiga, uma palavra amiga. Quando vemos coisas boas acontecerem em certos lugares do mundo, pessoas abdicando de tudo, indo lá. É um pouco desse sentimento emergindo dentro de nós, e todos nós temos essa fagulha, essa centelha, essa capacidade de, poxa, por que não fazer isso agora? Por que não abandonar isso? Por que não tirar um pouco do meu tempo para fazer aquilo? Estamos aqui hoje, isso já é essa centelha vibrando dentro de nós. Dentro de você, dentro de mim. Você tirou um pouco do seu tempo, você podia estar em casa vendo novela, podia estar por aí, fazendo outras coisas. Não, eu vou tirar um tempo para buscar algo, para me reencontrar, para refletir. Não importa se é um bobalhão lá na frente falando um monte de besteira, o que importa é que eu vou para um lugar onde eu vou buscar amparo espiritual, reequilíbrio. E isso é fantástico. Parabéns a todos nós quando, sabe, buscamos esse esforço. Isso é o primeiro passo, gente. Vamos, e no dia a dia, levar isso adiante, não só numa casa espírita, no seu trabalho, na sua família. Você vai ter desafios, você vai brigar em família, você vai discutir, você vai ter desentendimentos. Irá acontecer. E a pergunta é, como você reagirá dentro desse conceito, dentro disso que vai acontecer com você? Você vai vibrar ódio, desequilíbrio, guardar mágoa por muito tempo? Ou você vai tentar transformar essa pessoa, essas pessoas que estão envolvidas nessa dificuldade e nesse problema familiar? Você vai tentar fazer o bem a elas e mostrar o caminho certo? É aí que se manifesta se somos egoístas, orgulhosos, pretensiosos apenas em nós mesmos, ou se já temos capacidade de começar a abrir mão, capacidade, sabe, de sermos humildes, por um mínimo que seja. A humildade, eu acho que quando conquistarmos ela, a gente não vem mais para esse planeta. E se vier para cá, vai ser para esse planeta transformado, não nessa condição. O dia que realmente formos humildes, seres capazes de entender que abrir mão
tanta energia vibrando naquilo, há uma construção tão grande sendo feita em volta dessa vibração, e que a gente está reequilibrando a natureza e o mundo quando vibra assim. Quando eu me liberto de energias inferiores e eu vibro, uma escala maior, um tom mais alto. Quando eu estou fazendo parte de algo que é aquilo que está por trás de nós, nos mantendo vibra. Nós estamos só repetindo isso. O doar-se, o produzir, o construir, o reconstruir, o arrumar aquilo que está quebrado. Ver nos outros aquilo que está além da sua casca física, além daquilo que a matéria nos mostra. Não é a sua beleza exterior, não é a sua saúde, não é a sua idade, não é os bens, os objetos que ela possui, é aquilo que ela é, em essência, que ela sempre foi e continuará sendo. Que o tempo não irá consumir jamais. Que não está sujeito às transformações do mundo e às ilusões desse mundo. Nós nos tornamos... absorvemos aqui a ilusão que o mundo nos coloca e nós ficamos fascinados por isso. Nós nos fascinamos pela beleza, nós nos fascinamos pelos prazeres que a genética do corpo pode nos oferecer. Que os materiais podem nos proporcionar no nosso cérebro, que os químicos, que todo o conjunto de ondas e matérias podem produzir, e nós percebemos isso dentro dos 5 sentidos, e nós nos fascinamos com isso. Nós temos que começar a nos libertar disso. São milhares, milhões de anos de evolução dentro desse conceito. Nós já temos capacidade de desenvolvermos novos sentidos, de parar de sermos dependentes somente disso. Somente que aquilo que eu toco, que eu vejo, nós já temos capacidades maiores desenvolvidas. Elas só estão adormecidas. Que nós já temos uma longa caminhada, nós que estamos aqui. A chave está dentro de nós. É interiorizar, é quando ir para a cama à noite, ir para um lugar consciente para onde estamos indo. Quando a gente faz a pequena morte, abandona o corpo, saiba para onde você vai. Não dedicar aquela última hora, 2 horas, simplesmente absorto em filmes, em ideias, em coisas que não vão nos levar a um lugar melhor. Acho que o Big Brother está acabando, em breve a gente vai ter mais tempo, né? Não sei quem é que é. Mas a gente gosta da fofoca, a gente gosta, de certas coisas, porque aquilo que nos intriga, né? Porque são sentimentos que nós entendemos, são sentimentos mais básicos que nós entendemos. Só que nós temos sentimentos muito superiores. Vamos desenvolvê-los. Vamos sair dessa camada e ir para uma camada maior. Eu não falo quem tem essa capacidade, que já fez, não, mas porque nós aprendemos, a espiritualidade nos ensina constantemente. Veja a literatura espírita, veja, se você faz parte de uma mesa mediúnica, já viu, se você já teve contato, você vai ver, a espiritualidade constantemente nos promove, vamos adiante, vibre melhor, vibre melhor, vibre melhor. E você vai ver coisas, você vai sentir coisas que você naturalmente não percebe. Não há como compreender algo se ainda não notamos aquilo. Nós temos que notar, e para notar nós temos que... Lei do esforço. Lei do esforço. Lei do esforço é a lei da natureza, a lei básica do universo. A construção, a produção, é energia movimentando-se, é trabalho. Nós temos que trabalhar, nós sempre estamos condenados a produzir. Eternamente nós estaremos em movimento. Seja no plano físico, plano espiritual, plano mental, não importa, estaremos em movimento. Porque o contrário disso é a não existência, não é? Nós sempre existiremos, então sempre estaremos, em um grau uma escala maior, mais aperfeiçoada, mas sempre em movimento. Então vamos nos movermos dentro daquilo que nos é possível aqui. Você está sofrendo, você está com uma dor, algo lhe aflige. Há uma solução para tudo, gente. Para tudo. E tem um empresário que eu vi uma vez, que ele já faliu 5 vezes falando, e ele disse, gente, o menor dos problemas que você pode ter na vida é dinheiro. Se seu problema é dinheiro, lembre, ele é o menor dos problemas, ele é o mais fácil de ser resolvido. Todos os outros se tornam mais complexos. E é verdade. Problemas de saúde, problemas, coisas que podem acontecer ao longo, pessoas que vamos perder, e relações que não retornam facilmente. Quando a gente desenvolve ódio entre nós, quanto tempo para solucionar um problema de ódio intenso?
para a gente conseguir realmente voltar a ter. Tem coisas que não voltam. A gente vai depender do esquecimento de uma outra vida para reatar isso, porque as nossas paixões não vão permitir. Então, antes de tomar uma atitude, antes de ser impulsivo, antes de fazer algo pelo instinto, reflita, pense. Porque o resultado daquilo pode não ser remediável, pode não ser fácil de consertar, pode se quebrar algo que não retorne tão facilmente. Eu tenho certeza que eu estou certo, aquela pessoa tem que ouvir umas verdades. Será que ela tem que ouvir essas verdades ou você que simplesmente tem a necessidade de dizê-las? Essa é uma pergunta que temos nos fazer constantemente. Aquilo que eu projeto, a energia que eu projeto, como eu projeto e por que eu projeto. Daí o motivo novamente, reforma íntima, autoanálise uma vez ao dia. Chegar em casa, tirar um tempo para nós. Desligue o equipamento eletrônico, se afaste das coisas, se afaste das outras pessoas se possível. Alguns minutos, horas, não importa. Escolha o seu tempo e o seu lugar, mas encontre ele. E dentro disso, perceber o que eu tenho que transformar dentro de mim, o que falta ser consertado, que peças estão quebradas aqui nesse mecanismo que está se manifestando nesse mundo e que eu tenho tempo ainda de consertar, eu posso, eu quero e eu vou. Que dores, que sofrimentos, eu não consigo repará-los agora, mas há pessoas que podem me ajudar e que eu tenho que ter a humildade de chegar a essas pessoas e aceitar a ajuda delas. Ter a humildade de pedir ajuda. Porque o orgulho não nos permite muitas vezes isso. Muitas vezes nós estamos morrendo de saudade de uma pessoa, mas o orgulho não nos permite chegar próximo àquela pessoa. Porque eu estou certo e aquela pessoa está errada. Manifesta das mais variadas formas na nossa vida, né? O orgulho e o egoísmo. Nos desequilibrando, nos levando a pagar um preço alto por coisas pequenas. Mas a gente está disposto a pagar esse preço. A pergunta é por quê? Por que eu estou disposto? Por que eu aceito viver, sabe, em amargura, em tristeza, em sofrimento, botar a cabeça no travesseiro à noite e não ter paz, e às vezes ser atacado por fantasmas noturnos que vêm me buscar por coisas que eu estou aceitando na minha vida e porque eu não tenho vontade, coragem ou desejo de abrir mão? Até que ponto o meu orgulho, o meu ego, minha fascinação por certas coisas, pessoas, objetos não me permite abrir mão ou seguir em frente? Quando eu estimulo um sofrimento, porque às vezes a gente acaba gostando daquela dor e daquele sofrimento, né? A gente não sabe viver sem aquilo, né? Aquilo, eu perdi aquela coisa, ou perdi aquela pessoa, e sabe, eu nunca vou amar de novo, ou eu nunca vou... Sentimentos e sentimentos das mais variadas formas, todos somos atacados de alguma forma, porque são, sabe, as emoções, elas são, às vezes, descontroladas. E cada um de nós tem o seu ponto fraco. Tem o seu momento de desequilíbrio, tem aquele momento em que o nosso cérebro não está trabalhando direito, a gente está desequilibrado, você não dorme direito, você não... Sabe, as mais variadas coisas, falta vitamina... Pense no seu corpo, pense no tempo que você tem e use-o positivamente. Peço desculpa se eu acho que falei demais, sou meio chato. Eu sei que vocês devem me odiar quando eu dou palestra, mas... Gente, é isso a vida, né? A gente se reúne aqui por isso, justamente. Eu acho que a espiritualidade ela vem para nos mostrar a principal mensagem: a vida segue. Sabe, a vida segue. E se a vida segue, isso aqui é pouco. A gente deve querer mais do que isso aqui. Esse mundo é muito pouco para nós, uma vida é muito pouco para nós, 100 anos é muito pouco para nós. Você merece mais, eu mereço mais. E se nós merecemos mais, a gente não deve se contentar com pouco. Aquilo que aqui fica. Tudo que você está vendo, que seus olhos estão vendo, aqui vão ficar. E a gente quer muito mais do que isso. E querer mais é aceitar que isso aqui vai ter que ficar para trás, a gente vai ter que seguir em frente. E vamos ter que abrir mão. Teremos que estar preparados, né? O umbral está cheio de gente orgulhosa, cheio de gente egoísta, cheio de gente que não abre mão e que continua ligado a esse planeta. Chame de umbral, chame de inferno, chame com o nome que quiser, né? Purgatório, não importa a religião. Indivíduos ligados a esse mundo que não aceitam partirem para algo além do que conhece. E a viagem é longa, porque não temos destino, né? Nosso destino é a perfeição. O universo não é nossa pátria, a criação é nossa pátria. Vamos muito além dele.
Vamos pensar grande e ver grande. Mas dentro de uma visão humilde da vida, dentro da visão humilde do Criador, que se oculta atrás de tudo que produziu e não vem constantemente dizer eu estou aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque Ele não está, Ele é. E nós também somos. Mas só entenderemos isso quando deixarmos de estarmos. Isso vai levar tempo para a gente entender isso, sabemos disso. Mas se cada dia a gente se esforçar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, essa chama cresce. E o objetivo se aproxima. Muito obrigado, uma semana a todos.